do asseio, né? Tá, então vamos começar, que a gente tem uns recadinhos para dar. Acho que a gente pode começar justamente falando, eu quero fazer uma divulgação aqui do processo da ARS, né, da Ação de Recuperação Social. Eles divulgaram essa semana uma reportagem que eu acho que dá para a gente passar aqui, ela inteira. Por que a gente vai passar, gente? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já ajudam, já ajudaram, estão ajudando. Então, o objetivo de a gente passar essa divulgação é para a gente reproduzir, né? Para a gente tentar passar isso para as pessoas que não estão aqui no nosso grupo das quartas-feiras, outras casas espíritas, pessoas amigos, né? Porque realmente eles estão precisando de ajuda, é um valor bem alto. A vaquinha virtual está indo bem devagar, né? E é um processo que a gente precisa. Então, Márcia, eu combinei com a Eva pediu para a gente, né? Eu concordo que acho que a gente tem que passar, mesmo a gente tendo aqui um público que a gente sabe que já é colaborador da ARS, mas para entender que a gente pode também divulgar esse link dessa matéria pelo WhatsApp, para quem quiser, que aí a gente vai reproduzindo para os nossos círculos. Pode falar, Ivone. Boa essa matéria, Posso começar a transmissão pelo Face? Assim fica no vídeo também do Face? Sim, pode sim. Ah, tá bom. Tá, vamos dar início, então, na live, que aí essa divulgação da ARS também fica para os nossos amigos que estão vendo pelo Face, tá bom? Deixa eu só dar o ok ali, e aí, Rita, vai preparando já para a gente, tá bom? No ponto. Espera aí, deixa eu entrar a live. Eu vou dar uma boa noite para os amigos, os internautas. Ai, ai. O processo de começar a live ele demora uns minutinhos, porque tem todas umas etapas. Pronto, uma hora já está. Boa noite, amigos do Facebook. Estamos iniciando aqui mais uma atividade do Centro Espírita Allan Kardec. Vamos iniciar com uma divulgação numa vaquinha virtual, uma matéria publicada sobre a ARS, Ação de Recuperação Social. Pode soltar, Rita. Microfones desligados, por favor. E a ONG Ação de Recuperação Social atende 300 pessoas por mês em Santos e está precisando muito da sua ajuda. A gente vai falar agora com a Marcela Pierotti. Hoje ela traz esse assunto, solidariedade, a pauta do dia. Oi, Marcela, uma ótima tarde para você. Do que essa entidade precisa? Oi, Tati, Tony, boa tarde para vocês, para todos. Eles têm um anexo que está demolido, precisou ser demolido. Ali funcionava a cozinha, a despensa, inclusive uma casa onde ficava a secretária dessa entidade, que é tão importante, tem um trabalho há 26 anos em Santos, atendendo ali a Zona Noroeste, especialmente o pessoal do Sabuó. E a gente vem fazer esse apelo porque a gente sabe o quanto essas entidades precisam de ajuda. A manutenção de uma casa não é fácil. Inclusive, tem um exemplo recente, também de Santos, da Casa Vó Benedita, que precisou ser reformada, a unidade 2, e um terminal portuário de Santos investiu R$75 mil nessa reforma. Então, fica o nosso apelo para todo empresariado aqui da Baixada Santista, especialmente no Porto de Santos, tem tantas empresas que podem colaborar. Se cada um fizer um pouquinho por essas entidades, com certeza elas não vão sofrer. Então, a gente vai ver um pouquinho da história dessa entidade, a Ação de Recuperação Social, que precisa de qualquer tipo de ajuda. Pode vir em dinheiro, em material de construção ou até mesmo com a mão de obra. Vamos assistir. A Ação de Recuperação Social, a ARS, possui 26 anos de existência, localizada no Sabuó, atendendo a comunidade no entorno, desde as crianças com as atividades sociais, adolescentes, curso preparatório do Enem, informática, adultos com os cursos profissionalizantes, artesanato e também a melhor idade, com EJA, mídias sociais. Além disso, nós proporcionamos
o atendimento de proteção domiciliar dos idosos e deficientes, em conjunto com o CRAS da Limoa. Somos uma entidade que possui apenas doações de pessoas físicas e jurídicas e a nota fiscal paulista como rendimento. Eu conheci a ARS num momento difícil que a minha família vinha passando e nos deram todo o suporte e assistência necessária para que nós conseguíssemos sair daquela situação. Eu fui uma mãe cadastrada e eu tive todo o suporte, toda a assistência nessa entidade. Tirei proveito de todas as oportunidades que me foi oferecida, fiz vários cursos profissionalizantes, meus filhos participaram de várias atividades socioeducativas, meu marido teve desconto em cursos. Eu passei a fazer parte da equipe e hoje eu digo com propriedade que dentro desses 23 anos que eu acompanho a ARS, eu pude vivenciar e ver diversas transformações positivas em muitas famílias, em inúmeras vidas. E hoje o que temos como um grande problema é a demolição do nosso anexo, dos quais nós precisamos construir uma cozinha e despensa e precisamos de doação. Sou eternamente grata a essa entidade e esse trabalho de funcionários, de voluntários, incansável, não pode parar. Em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Muito lindo, né? Tá feito, então, o meu apelo. Ajude a ARS. Eu vou passar o telefone, você que puder colaborar, é o 3296-2073. 3296-2073. Tá na tela para você. E antes de terminar, eu quero falar quantas entidades tem na Baixada para você ajudar. Guarujá. Então, é isso, né, gente? Essa é a divulgação que a gente gostaria que a gente passasse aí para os nossos grupos. Aí, ó, tem as contas. Quem já trabalha com Pix é ótimo, tá, gente? É só pôr o CNPJ ali, é rapidinho. É excelente, assim. Não precisa de nada desses dados aí, só o CNPJ. Tá bom, Ritinha. A gente vai, para quem quiser depois, a gente vai passando pelo Zap, né? O link dessa matéria toda, todas as informações, tá bom? Márcia, quer falar alguma coisa? A Eva, não sei se a Eva está aí. Rita, por favor, você pode pôr no chat os dados para a gente anotar, por favor? Coloco agora mesmo, senhora, pode deixar. Muito obrigada. Eu só queria falar uma coisa, por favor, que vocês repliquem essa matéria para todas as pessoas que vocês conhecerem, em todas as suas redes sociais, tá bom? Vai ser de grande valia para a gente. Certo, Eva, obrigada. Obrigada. Faremos a nossa parte. Tá sempre ajudando. Obrigada. E aí a gente vai divulgar agora o curso, né? O grupo de estudo Leon Denis, está aí, que a Rita vai compartilhar para a gente. Esse grupo de estudo, gente, a gente está divulgando também pelo WhatsApp para as pessoas que estão interessadas, se não precisa necessariamente ter feito o primeiro módulo, mas é necessário ter o conhecimento básico do Espiritismo, tá? Não é um curso para iniciantes, não é um grupo de estudos para iniciantes, tá bom? Existe essa diferença, porque para quem não tem nenhum conhecimento básico do Espiritismo, não vai acompanhar esse curso. Agora, se também não tem muito problema, se alguém entrar e perceber que não é, né, não é o nível, a pessoa praticamente não vai continuar. Então, a gente não está bem preocupado com isso, mas é importante que na divulgação seja dada essa informação, que tem que ter um conhecimento básico do Espiritismo e vai ter que ler a obra, né, tem que ler para estudar. Aí vão as orientações do nosso coordenador, que é o Ricardo Nunes. Então, vai começar dia 23, sábado, às 20 horas. Vamos divulgar aí o ID e a senha, tá? E é isto.
E para a semana que vem, nós temos uma grande atividade também, que é a nossa atividade de quarta-feira, só que é o relançamento, o lançamento do livro do Wilson Garcia, Ponto Final, e ele vai fazer a apresentação, né, do seu livro, e a gente está muito honrado com isso. E existe aí a questão dos livros, né, que estão à venda. Márcia, acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Porque algumas pessoas podem querer comprar antes desse momento ou depois, mas acho que tem todo um processo aí de como fazer para adquirir esse livro. Pode falar, Márcia. Eu estava sem som. A gente recebeu os livros aqui em Santos e eu coloquei nos nossos grupos todos, né? O valor do livro, ele está sendo vendido a R$ 45,00. Na semana passada, a gente até fez uma brincadeira, né? Pelo preço do CPDOC, mas vem com orientação de preço para revenda já, né? E essa orientação é de R$ 45,00. Então, eu coloquei em todos os nossos grupos, para quem quisesse o grupo e o livro ainda está valendo, anotar lá para a gente ver qual é o local que fica mais próximo da casa da maioria, para a gente deixar os livros para as pessoas pegarem. E alguém daqui do grupo, da palestra, que quiser um livro, é só coloca aqui no bate-papo, que a gente anota e depois dá a informação direitinho de onde pegar o livro. Acho que era basicamente isso, né? Coloca o telefone, né, para contato, e a gente faz contato, né? Também é importante, tá bom? Melhor do que falar para a gente aqui, que quer? Eu queria só ver... vamos supor que a pessoa de fora, o telefone, entra em contato com o WhatsApp e tal, para ver como é que faz, tá? Eu queria reforçar que essa atividade também vai ter live pelo Facebook, tá, gente? Está escrito aqui embaixo no cartaz, a live no Facebook. Não tem o símbolo, porque eu achei que não combinava aí com a cor do cartaz, então tem a live também, tá bom? Semana que vem, grande atividade na quarta-feira. Pode retirar, então, Rita. E é isso. Vamos passar, então, para a palestra da noite. A Márcia pode continuar falando. Beijos. Beijos. Bom, o palestrante de hoje é o Ricardo, né? Que é uma pessoa que absolutamente todos nós conhecemos, já ouvimos falar inúmeras vezes, já assistimos os cursos que ele fez, principalmente ano passado, online, né? Porque o Ricardo é diretor de estudos do Centro Espírita Allan Kardec, dessa nova diretoria. Eu acho que falar da qualidade dos cursos do Ricardo e das palestras do Ricardo é uma coisa que cada um de nós já pôde comprovar ao vivo, né? O Ricardo ele é licenciado em Direito e em Filosofia, já foi presidente do CPDOC, e eu acho que você é uma figura aqui nesse grupo, Ricardo, que dispensa apresentação, porque todos nós te conhecemos e muito bem, né? A palestra do Ricardo hoje vai ser sobre Espiritismo, Prazer e Felicidade. Para um começo do ano é muito bem-vinda, né? Porque a gente, depois da experiência do ano passado e mais a expectativa da vacina, eu acho que a gente tem mais que poder pensar mesmo como é que o Espiritismo pode colaborar, né, com a gente, pode ajudar a ser um norte, né, na busca do prazer e da felicidade. Ricardo, toda a sua palavra, bem-vindo na palestra aqui. Muito obrigado, Márcia. É sempre um prazer estar aqui no SEAC, mesmo que virtualmente, para que nós possamos conversar sobre espiritismo. Ainda mais nesse início de ano, né, que geralmente no início do ano comporta várias reflexões sobre os nossos projetos,
sobre o que desejamos, sobre o que planejamos, enfim. E, nesse sentido, o início do ano também nos convida a uma reflexão sobre a felicidade, a uma reflexão sobre o prazer, né? Essa palavra, às vezes, é meio estranha, eu vou explicar ela no contexto em que eu estou colocando, né? Mas é uma palavra que também deve ser usada para que nós possamos ter uma abrangência adequada do tema. E a primeira coisa quando que a gente pensa, quando fala sobre espiritismo, prazer e felicidade, é justamente a pergunta, né, que nós podemos fazer. Será que o espiritismo combina com a ideia de prazer e felicidade? É a primeira pergunta. É a pergunta que, na verdade, ela dispara toda a nossa reflexão. Será que o espiritismo combina com a ideia de prazer, com a ideia de felicidade? Não estaria o espiritismo ligado apenas à ideia da morte, de fantasmas do outro mundo, da resignação ante a dor e o sofrimento, né? Ligado à ideia da libertação do espírito, com vistas a entrar numa região possivelmente melhor? Não estaria o espiritismo mais ligado com essas ideias do que com a ideia de prazer e felicidade? Essa é a grande questão, né, que a gente pode colocar na noite de hoje, visando o quê? Uma boa compreensão da filosofia espírita. Para que nós possamos entender efetivamente a posição que o espiritismo tem, a posição que o espiritismo ensina sobre a vida na Terra. O que o espiritismo pensa da vida na Terra? Isso aqui é a grande questão que nós vamos colocar na noite de hoje. É lógico que falar de felicidade absoluta nesse mundo terrestre é um verdadeiro absurdo. Como é que nós vamos falar de felicidade absoluta nesse mundo terrestre quando nós sabemos que esse mundo ele é cheio de problemas, ele é cheio de desafios, ele é um mundo ainda da imperfeição. Então, neste mundo, nós temos fomes, nós temos doenças, nós temos violência nas grandes cidades, nós temos desemprego, nós temos famílias sem teto, nós temos crianças desamparadas, nós temos pandemia de Covid-19. Né? Esse é o nosso mundo, né? O mundo terrestre. Esse lindo planeta azul é assim, né? Então, falar de felicidade absoluta seria alguém que pudesse se dizer absolutamente feliz dentro deste contexto que eu menciono para vocês, seria um verdadeiro egoísta ou um verdadeiro alienado, né? Perante os problemas do mundo. Porque o mundo realmente tem os seus problemas, tem os seus desafios, e nós devemos ter claro isso, né? Dizem que tinha um personagem, né, que era o Poliana, né? A Poliana, né? Que via tudo cor-de-rosa. Né? Não podemos ver tudo escuro, mas também não podemos ver tudo cor-de-rosa, né? Devemos ter um olhar realista para a realidade, pelo menos é isso que o Espiritismo nos propõe. Então, falarmos de felicidade absoluta, nós já cortamos aqui essa ideia, uma vez que é impossível realmente, a não ser que fôssemos verdadeiramente indiferentes aos problemas do mundo. Mas podemos perguntar, é possível pelo menos uma felicidade relativa nesse mundo? Né? Será que é possível uma felicidade pessoal geradora de prazer interior, porém não alienada, não desconhecedora dos problemas do mundo? Então, a gente já descartou aqui a questão da felicidade absoluta, mas é uma felicidade relativa. E uma sensação de bem-estar interior, de paz interior, de satisfação íntima, de prazer interior. Será que é possível? Logicamente, como repito, sem alienações, né? Plenamente consciente da problemática do mundo.
Quando nós falamos nesse tema da felicidade na Terra, eu sempre lembro que durante a Idade Média, a Igreja defendia que este mundo nosso aqui, a expressão era uma expressão utilizada nessa época, esse mundo aqui era um vale de lágrimas, que só nos cabia uma coisa: buscar a salvação deste vale de lágrimas. Era isso que a Igreja ensinava, a salvação em Jesus Cristo, segundo os postulados da Igreja. Veja que conceituação, né? Que o homem, a mulher, né, estavam aqui num vale de lágrimas apenas esperando a salvação, porque da terra nenhuma felicidade era possível esperar, nem essa felicidade relativa que mencionei. O melhor que alguém na Idade Média podia fazer, segundo os ensinos da Igreja, era buscar a salvação, aí sim, após a morte, conquistar a felicidade. Bom, de uma certa maneira, nós vemos também na obra espírita, na filosofia espírita, alguns momentos, alguns discursos, algumas narrativas que, de uma certa forma, também enxergam o mundo de uma forma pessimista, muito próximo, né, dessa ideia de vale de lágrimas. Se nós pararmos para pensar nessa categorização que Allan Kardec coloca de mundo de provas e expiações, eu não estou aqui discutindo a sua realidade, mas a expressão em si mesma já é algo assim que não é algo, digamos assim, positivo, né? É muito próximo da ideia de vale de lágrimas que a Igreja nos colocou, nos ensinou. Isso é um aspecto. Por outro lado, principalmente no mundo contemporâneo, né, nós temos aí as correntes materialistas, vulgares, né, que convidam ao prazer a qualquer preço, né? Seja o prazer da comida, seja o prazer do conforto, do consumo de bens materiais, do sexo desregrado, das drogas lícitas e ilícitas e uma variedade de prazeres a qualquer preço, dentro de uma ótica hedonista, de uma ótica do prazer imediato, né? Eu lembro sempre de uma frase que dizia assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Era uma frase que se usava muito, né? Para explicar essa ideia de aproveitar a vida no presente. É lógico que existem materialistas, é bom sempre a gente fazer a ressalva, que trabalham a ideia do equilíbrio, da sabedoria, de uma postura equilibrada perante a vida. Estou falando de uma visão materialista mais vulgar, né? Que incita o homem a aproveitar a vida de uma forma, como disse, hedonista, né? Buscando o prazer a qualquer preço, porque encontra nesse prazer a qualquer preço o sentido da vida. Bom, sem dúvida que o Espiritismo vai nos trazer uma ideia de felicidade e prazer possíveis de serem alcançados neste mundo, né? O Espiritismo, quando bem compreendido, vai nos trazer algumas ideias importantes sobre o sentido da existência do ser humano no mundo, né? Do homem e da mulher no mundo, né? Ele vai trazer uma visão interessante nesse sentido. A primeira ideia importante que eu acredito que o Espiritismo nos traz é que, segundo a filosofia espírita, isso aqui é uma ideia central, uma ideia importante que devemos sempre ter em mente, né? É uma ideia nuclear do Espiritismo, que a vida terrena ela é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento e conquista da sabedoria. Essa aqui é uma ideia muito importante que o Espiritismo traz, tá? Enxerga a vida terrena, né, como oportunidade, né? Estamos aqui, gente, segundo a filosofia espírita, tendo uma oportunidade de crescermos, de nos desenvolvermos, de nos amadurecermos, né? Tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista da afetividade ou moral, né, na nossa relação com o outro. Então, longe de achar que a vida física
seria uma espécie de condenação, né? Como se estivéssemos condenados a viver nesse vale de lágrimas. O Espiritismo propõe, eu só vou fazer uma menção aqui, vai ficar registrado, o Santos fez 2-0 no Boca Juniors nesse momento. Eu estou vendo aqui na tela. E está uma barulheira danada aqui do lado. Bom, então, o Espiritismo, ele propõe isso, que um olhar positivo perante a vida. A vida como oportunidade de crescimento, muito distante daquela ideia de que nós somos verdadeiros condenados, né, a viver nesse mundo e que só nos restaria a salvação. O Espiritismo, em relação ao sofrimento, nos ensina, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Em primeiro lugar, a valorizar a vida, né? Isso aqui é muito importante. O Espiritismo nos ensina a valorizar a vida. Ele não nos convida a esperar, né? Porque a gente fala muito no movimento espírita, nós falamos muito no movimento espírita, né? Das regiões extrafísicas, né? Daí vem lá aqueles relatos lá dos espíritos, né? O Espiritismo não nos ensina a ficar esperando um lugar melhor em nosso lar ou coisa desse tipo. Não seria uma interpretação equivocada do Espiritismo, né? O Espiritismo nos ensina a valorizar a vida terrena, né? O Jaci falava uma coisa que eu gostava muito, que a vida terrena é uma espécie de terreno para nós construirmos, né? Nós estamos todos aqui construindo, tijolo a tijolo, ato a ato, as nossas vidas. Em relação ao sofrimento, o Espiritismo nos ensina a distinguir, aqui é uma reflexão interessante que o Espiritismo traz, entre o bem e o mal sofrer. O que seria isso, né? O mal sofrer, na visão do Espiritismo, que nós podemos colher em algumas obras espíritas, né, seria aquele sofrimento que causa revolta, o sofrimento, o desânimo, aquele sofrimento que nos faz desistir, né? É muito interessante isso. Isso seria o mal quando o sofrimento é aniquilador, né? Quando nós não conseguimos reagir ao desafio do sofrimento. Por quê? Todas as vidas humanas, todas as existências humanas possuem a sua cota de sofrimento, né? O sofrimento também é inerente na vida do planeta, né? É uma coisa que nós temos que conviver, né? E devemos buscar, na melhor leitura do Espiritismo, a superação do sofrimento, né? E não o culto ao sofrimento. O próprio Jaci falava muitas coisas sobre isso, de que o culto ao sofrimento não é desejável, né? Porque às vezes os espíritas ficam se indagando, mas por que sofre? Será que é vida passada? Será que é isso? Será que é aquilo, aquilo outro? Pode ser, pode não ser. O que importa é a busca da superação do sofrimento, né? Para que possamos viver e aproveitar a oportunidade que é estarmos encarnados, estarmos vivos, né? E o bem sofrer, né? Seria justamente resistir corajosamente às injunções e dificuldades da vida, com vistas a nos tornarmos mais firmes, mais sábios, mais experientes perante nossas dores e sofrimentos, né? É aquela coisa, né? É como se fosse o bem sofrer, é como se fosse aquele lutador calejado, né? Que sabe que a luta é dura, mas enfrenta a batalha e continua firme, colhendo as experiências e buscando a superação dos desafios que são inerentes à vida, né? Não se entrega, né? Esse seria, digamos, uma visão do sofrimento que produz uma transformação interior. Leon Denis, ele falava em relação a algumas lutas, que algumas lutas nós não venceremos, né? Isso aqui também precisa ficar claro, né? Algumas lutas não serão vencidas, né? Mas nós sempre poderemos aprender com as lutas. É o que Leon Denis nos ensinava, né? Eu peguei um trecho aqui bem interessante que ele diz assim: é um dever lutar contra a adversidade. Abandonar-nos, deixar-nos levar pela preguiça, sofrer sem reagir aos males da vida, seria uma covardia. Mas
quando os nossos esforços se tornam supérfluos, quando tudo é inevitável, chega então o momento de apelarmos à resignação. Eu acho interessante essa ideia. A ideia da luta deve sempre nos acompanhar, né? Mas também ter clareza que a gente, da necessidade dos esforços de superação, mas que também, no ponto de vista realista, existe situações que não podemos evitar mesmo, né? Que são acima da nossa possibilidade de evitar, apesar de todos os nossos esforços que devemos certamente fazer nesse sentido, de superação. Uma outra coisa que é importante a gente dizer, quando a gente fala sobre espiritismo, prazer e felicidade, é que o espiritismo não condena a alegria. O espiritismo não condena a festa, os bons momentos, né? O espiritismo não diz para nós sermos sisudos e aparentarmos uma seriedade que muitas vezes não temos, né? O espiritismo não nos convida a ser sisudos à moda dos fariseus, né? Que parece que estão carregando o peso do mundo, né? E das dores do mundo. Não, o espiritismo não nos convida a isso. O espiritismo nos convida à naturalidade, né? A vida vai ter momentos alegres, vai ter momentos tristes, vai ter momentos de seriedade. A vida é composta de vários momentos. E o espiritismo nos convida à naturalidade, não à artificialidade. Isso aqui é importante, né? Teve uma época, como eu estou muito envolvido com o Centro Espírita Laico e Livre Pensador, como é o SEAC e outros companheiros, né? Eu não tenho mais frequentado algumas casas espíritas de caráter mais religioso, mas às vezes eu verificava uma verdadeira mudança, né? Quando o expositor ia falar, ele parecia que o Herculano fala muito disso, parecia que às vezes incorporava um verdadeiro sacerdote, um padre da igreja, numa linguagem, né, bem da igreja mesmo, né? E que acaba se tornando, com todo respeito aos amigos, né, que têm esse pensamento, mas acaba se tornando algo artificial. O espiritismo nos convida à naturalidade, né? Ninguém precisa mudar, né? Ou em qualquer situação, né? O espiritismo pede que sejamos nós mesmos, né? E aí, o próprio espiritismo, que tem uma vinculação forte com o exemplo de Jesus de Nazaré, né? Se o espiritismo não tem Jesus um Deus, né? Não tem, né? Em Jesus um Deus. Se o espiritismo não idolatra Jesus de Nazaré, no entanto, o reverencia como uma grande inspiração para todos nós, né? E ele diz em vários momentos, né, nas obras espíritas, nós podemos ver que ele nos fala sobre o comportamento de Jesus de Nazaré, que era um comportamento natural, né? Era um homem no mundo, né? Como dizem os filósofos. Jesus de Nazaré era um homem no mundo, né? Então, é comum vermos nos evangelhos, por exemplo, que Jesus brindava o casamento de alguns amigos, né? Brindava, né? Estava ali contente no casamento de alguns amigos. Em outro momento chorava por Lázaro, né? Em outro momento expulsava os vendilhões do templo, né? Que queriam fazer da religião comércio, mercancia, né? Então, Jesus de Nazaré tinha um comportamento em cada situação, um comportamento natural. E o Espiritismo nos convida a observar isso, né? Porque o Espiritismo chega a dizer que Jesus é um verdadeiro modelo, né? De inspiração para todos, né? Então, qual é a grande mensagem, né? Nos afastarmos da conduta farisaica. O que é a conduta farisaica? É a conduta hipócrita, né? Isso é muito interessante, né? Nós, para sermos aceitos, nós não precisamos sermos as pessoas que só... Eu não preciso só dizer coisas para que o outro goste. É isso que eu quero dizer, né? Nenhum de nós precisa isso. Eu acho até que uma relação madura, por exemplo, no campo da amizade, né, vai levar em consideração falas, às vezes, não convergentes. E aí é que se ganhará em amizade, se ganhará em maturidade, né? Porque nós buscamos, porque isso representa a busca da naturalidade na relação. Então, isso nos afasta de uma conduta hipócrita, né? De nós agirmos
e de conformidade com cada ocasião, mas sim sermos nós mesmos, efetivamente, né? O Espiritismo, aqui é importante também, não pede para que sejamos santos, né? A moda católica. Não é isso que o Espiritismo, né? Nosso modelo não é esse. Allan Kardec é muito claro, né, em dizer que o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços na sua transformação, né? Então, todos nós estamos em luta conosco mesmo, no nosso processo de transformação. Nós não precisamos, de forma artificial, nos encaixarmos em qualquer modelo, né? O que o Espiritismo nos coloca? A proposta do autoconhecimento. Cada um, ao analisar-se a si mesmo, vai vendo onde estão as suas sombras e as suas luzes. Sombras e luzes, jamais pecados, né? Sempre trabalhando com a ideia de que a imperfeição é natural. Então, o Espiritismo não nos coloca uma bitola de santidade, né? Mas sim busca que nos propõe que sejamos pessoas, seres humanos, que estão buscando ser melhor no mundo, né? A partir do autoconhecimento. Agora, isto posto, né? O Espiritismo fala-nos de liberdade, né? O Espiritismo, olha, nós somos livres, né? O livre-arbítrio. É lógico que, dentro de uma reflexão importante, que nós podemos conversar hoje com a sociologia, com a filosofia, nós sabemos, com a genética, nós sabemos que existem elementos de não liberdade que influenciam, né, o nosso comportamento. Mas, em última instância, o Espiritismo diz que nós temos, sim, a possibilidade de agir livremente, nós temos uma esfera de liberdade na nossa subjetividade, do nosso eu, né? Isso aqui é outro ponto fundamental do Espiritismo, né? Se existem as determinações, é lógico que existem as determinações de vários tipos, econômicas, sociais, genéticas, biológicas, mas existe, para a visão espírita, uma esfera de liberdade no ser humano, né? Agora, nesse sentido, nós somos livres para agirmos como quisermos, né? Eu lembro aqui de uma frase do apóstolo Paulo que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então ele aponta aí a ideia da liberdade, né? Nós temos liberdade para fazermos o que quisermos, né? Agora, importante, né? O Espiritismo nos fala também de responsabilidade. A equação Espiritismo, prazer e felicidade passa pela compreensão desse binômio liberdade, responsabilidade, né? Responsabilidade por quê? Porque cada ação nossa repercute no mundo externo, né? Ou no sentido positivo ou no sentido negativo. Lembrei aqui de uma frase da sabedoria popular que diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. É legal, né, essa frase? Quem semeia vento, colhe tempestade. É verdade, né? Então, agora, quem semeia harmonia, também colhe harmonia, né? Essa ideia, né? Talvez a maior compreensão da lei de ação e reação esteja nessa ideia, né? Que nós somos seres, agentes, né? Que estão a todo momento interferindo na vida externa e estamos recebendo de acordo com aquilo que nós enviamos. Tá. Então, desta forma, o que o Espiritismo, de uma leitura assim, que penso mais adequada, vai dizer? Que a alegria, a festa, o sorriso, a alegria, a festa e o sorriso não devem perder de vista a responsabilidade, né? Perante os outros e perante nós mesmos, né? É interessante isso, né? Ou seja, nós ainda temos que manter um eixo de equilíbrio pessoal, né? Somos livres, sim. Temos responsabilidade. Não precisamos ser tristes, podemos ser alegres, né? Agora, sempre lembrando que essa alegria vai estar sempre medida pela ideia da nossa responsabilidade perante o mundo, né?
é aquela coisa, não podemos, sob uma pretensa alegria, ofendermos o outro ou prejudicarmos o mundo externo ou a nós mesmos, né? Então, o Espiritismo não nos convida ao descontrole pessoal, de modo algum. E a irresponsabilidade. Isso aqui é interessante, né? Nem o descontrole pessoal e nem a irresponsabilidade. O Espiritismo nos convida. Aqui, eu gosto muito dessa palavra, porque eu entendo o Espiritismo como uma filosofia, né? E o Espiritismo, apesar de ser uma filosofia da modernidade, né, ela tem aspectos que resgatam alguns aspectos, algumas características das filosofias da antiguidade. E a filosofia espírita nos convida ao quê? A ter sabedoria, né? Sabedoria, a ter equilíbrio, a ter uma alegria responsável. Então, a ideia de sabedoria também é uma ideia que coroa a filosofia espírita, né? O Espiritismo não propõe uma filosofia descolada da ação e da vida prática. Isso aqui é importante, gente, tá? Não é uma filosofia apenas de elucubração, né? Para a gente ficar aqui só no mundo das ideias, platônico, sem consequência na vida prática. Não, o Espiritismo nos convida a uma sabedoria da praxis, da prática, tá? E assim há uma alegria responsável. O Espiritismo ensina, por exemplo, que o trabalho, né, seja a nossa atividade para o ganha-pão ou mesmo uma atividade voluntária, também pode ser uma forma de prazer. Isso aqui é muito interessante, que o Espiritismo dá um olhar para o trabalho diferente da tradição católica, no caso, né? Que na tradição católica, lembram, né? O homem e a mulher, eles foram expulsos do paraíso e obrigados a ganhar o pão, né, por si mesmos, com o suor do seu rosto. É uma visão negativa do trabalho. O Espiritismo diz não, que no trabalho o ser humano se constrói, né? E nessa construção de si mesmo, que é feita através do trabalho, o ser humano pode encontrar prazer, pode encontrar alegria. O trabalho é uma fonte de felicidade na visão espírita. Isso aqui eu acho, inclusive, fala da lei do trabalho, né? Seja o trabalho voluntário, seja o trabalho pelo ganha-pão, é sempre uma forma do indivíduo se construir a si mesmo e buscar, sim, não desconhecemos que existem trabalhos que são, principalmente para a sobrevivência, que são massacrantes do ser humano. Isso é um outro elemento sociológico que a gente não pode esquecer. Que a humanidade tem que superar isso, porque o trabalho não pode aniquilar o ser humano, né? A gente poderia aqui citar várias atividades aniquiladoras do ser humano, né? Mas, num sentido geral, o Espiritismo entende o trabalho como algo positivo. Então, o trabalho não precisa ser visto como castigo ou pena, tá? Bom, na questão 922, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Kardec faz uma observação interessante. Primeiro ele diz, olha, não seria a felicidade terrena relativa à posição de cada um, né? Então, um indivíduo milionário tem uma determinada concepção de felicidade. Um indivíduo miserável tem uma outra concepção de felicidade. Um indivíduo mediano economicamente, tem uma outra concepção de felicidade. Daí ele ainda diz, o que seria a felicidade de um não faria a desgraça de outro, né? Por exemplo, se o milionário fosse obrigado a pegar um ônibus, né, ou um metrô, né, ao invés de ser um helicóptero, talvez ele fosse muito infeliz, né? Então é isso que o Kardec tá colocando. Daí os espíritos dão uma resposta muito bonita e muito importante, né? Quando a gente quer considerar essa ideia da sabedoria para a vida. Pode nos dizer muito em termos de sabedoria, né? Os espíritos dizem o seguinte: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral,
a consciência pura e a fé no futuro. Olha só, gente, a proposta espírita de felicidade, do ponto de vista material, a posse do necessário. Aí ele já faz um corte tremendo no que diz respeito assim, há muitas pessoas que não têm nem a posse do necessário. Realmente, a felicidade, o que é a posse do necessário? É ter um teto, é ter o pão, é ter o trabalho, né? Isso são coisas que dizem respeito à essencialidade da dignidade humana e da felicidade humana. É impossível ser feliz sem um teto, é impossível ser feliz sem pão. Então, essas coisas precisam, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, né, todos têm que ter a posse do necessário. E diz mais, né? A consciência pura, a consciência tranquila, né? A consciência pura, a consciência tranquila tem aquela ideia, tem a ver com aquela ideia de que nós caminhamos na vida sem prejudicar o outro, fazendo o possível para não prejudicar o outro nas nossas relações interpessoais, né? Fazendo o possível, né? Não é fácil, né? Às vezes até prejudicamos sem querer, né? Às vezes a nossa ajuda, às vezes pensamos ajudar e muitas vezes não estamos ajudando, né? Também um tema complexo. E a fé no futuro? A fé no futuro seria justamente isso, né? Que tem a ver com a proposta do Espiritismo, né? O Espiritismo fala, olha, o ser humano é imortal, a alma é imortal, né? Essa vida é uma passagem, né? E essa convicção, essa fé esclarecida que o Espiritismo traz, né? Nos traz um elemento de felicidade. Porque, afinal de contas, tudo que construímos no campo dos afetos, no campo da inteligência, levaremos conosco, né? Não levaremos nada material, mas o que construirmos essencialmente dentro de nós mesmos será aquilo que nós levaremos. Essa passagem, essa reflexão que o Espiritismo traz, me fez lembrar de uma passagem que é muito famosa, que é atribuída ao Dalai Lama, né? Hoje eu estava pesquisando na internet, daí eu vi que tem pelo menos 3 autores possíveis dessa frase, né? Que eu vi lá. Internet é isso, né? A frase é muito boa, vocês vão lembrar que já viram em algum lugar. Atribuem ao Dalai Lama, depois de uma lá atribuída ao Buda, e outra a uma pessoa de nome Jim Brown. Eu não sei de quem é a frase, mas a frase é boa, eu vou falar aqui para vocês. Talvez muitos de vocês já tenham visto. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver no presente nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Eu acho incrível essa frase, né? Olha a loucura que muitas vezes nós nos colocamos, né? Ou às vezes a gente está muito no passado, ou a gente está muito no futuro, ou a gente está querendo ganhar dinheiro para aproveitar no futuro, e chega no futuro a gente morre. Chega a ser divertido se não fosse trágico, né? Então, é a nossa dificuldade de viver no presente, né? Que é o que nós temos, né? Veja como essa pandemia tem trazido tanta tristeza para tantos lares, né? Que não se esperava, né? Como que o inesperado, o imponderável faz parte da vida humana, né? Bom, para encerrar, gente, eu quero trabalhar também uma ideia com vocês, já indo para o encerramento, né? Em relação à ideia que o ser humano normalmente fez de Deus também, que também não ajuda para essa ideia de prazer e felicidade, né? Geralmente, a ideia que a religião passou para nós, né, ao longo de séculos, foi uma ideia negativa a respeito do próprio Deus, né? Uma ideia negativa, no sentido de que Deus normalmente tem sido visto pela humanidade como um juiz severo e inclemente, né? Pronto para punir nossos pecados, né? Então, a ideia daquele olho grande, né? Que está sempre vigiando a gente, né? É o grande Big Brother, né? Essa foi a ideia que a religião passou para nós, né? Se você somar essa ideia de um Deus juiz, né? Com a ideia de que nós já somos maculados pelo pecado original, né? Aí a coisa fica bem mais difícil também, né?
Porque nós já, como ser humano, não somos grande coisa, porque somos maculados pelo pecado do original, né? Essa é uma ideia milenar que as igrejas passaram para nós, né? Então, nós necessitamos mais do que nunca de uma visão otimista, né? Refazer um pouco essa ideia que Deus, né, de Deus, né? Até mesmo para nós fazermos são ideias, né, para serem refeitas, que o Espiritismo aponta nesse sentido. Ideias sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida, né? Então, uma ideia fundamental é nós compreendermos, né, que a felicidade e o prazer na vida fazem parte, né, e devem ser buscados, posto que a vida, como eu disse, né, na frase do Jaci, é um terreno em construção, né, e nós vamos construindo a nossa vida, né, tijolo a tijolo, cada um a sua, sem ninguém se comparar com o outro, né, ninguém se compara com o outro, isso é um erro também, hein? Cada um tem a sua realidade única, intransferível, individual, né? Toda vez que nós nos comparamos com o outro, nós erramos. O outro tem a sua história. Olha só, o outro, aquele que está do nosso lado, né? Ele tem a sua história individual muito própria, desde as suas raízes sociais, familiares e circunstanciais desta vida terrena. Imagine se nós formos buscar a história pregressa desse espírito. Cada um de nós está numa trajetória evolutiva muito própria, muito única. Então, esse terreno em construção é uma construção própria, nossa. Cada um de nós vai construir a sua vida, né? O céu e o inferno dentro de nós, como a própria doutrina nos diz, né? Em relação a essa ideia de Deus, eu gosto muito de um texto do Jaci, né? Que eu sempre falo, e até os colegas do CPDOC brincam comigo, eu gosto muito desse texto, mas eu sempre vou gostar e não adianta, e sempre vou falar nele. Porque eu acho muito bom. É lógico que ele tem um caráter assim antropomórfico, né? Mas ele é uma metáfora, né, para essa nova ideia de Deus. Que o Jaci dizia assim: não quer Deus o sorriso, a felicidade, o melhor? Eu acho essa frase, gente, incrível. Não quer Deus o sorriso, a felicidade, o melhor? Por que a gente tem que pensar que essa grande causa criadora, que nós não sabemos exatamente o que é, só está ligada à ideia de tristeza, à ideia de salvação, à ideia de punição, né? Por quê? Né? E aí ele continua: a doutrina kardecista abriu as portas da esperança. Ninguém ficará fora do reino, porque Deus ama todos, né? Mesmo que não tenhamos condições, aqui é importante, de entender os mecanismos de sua sabedoria. A reencarnação consolida a solicitude e a sabedoria divinas. Nela se espelha a grandeza do Criador e sua lei natural. E ele diz mais ainda, ousado Jaci: o prazer é a meta natural na vida. O sofrimento é transitório, eventual. Isso aqui, para a gente já ir finalizando. Temos que construir uma consciência feliz, que ame, que busque o prazer de viver. Gente, isso é lindo, né? A gente transitar numa ideia de prazer de viver, né? Está aqui, né? Então, hoje, né, encerrando, né, tivemos aí o ano de 2020, um ano tão difícil, né? Mas nós estamos aqui, né? Então, a gente lembra com carinho de alguns que se foram, né? Que a gente manda o nosso pensamento para eles, né? Da nossa própria casa tivemos alguns queridos amigos que foram, né? E sabemos que eles estão sendo bem recebidos no mundo espiritual, né? E ao mesmo tempo em que emanamos esse pensamento de carinho para eles, né? Nós lembramos, olha, estamos aqui, ainda temos que caminhar, né? Então vamos tentar viver essa vida na construção do melhor dentro de nós, né? Do melhor para nós e para o mundo, né? No sentido de que a gente possa manter aquela consciência, né? A consciência tranquila, aquela consciência feliz, né? Intimamente. Não precisa não precisam os tambores rufar, né? É a felicidade íntima, interna, cada um construído dentro de si mesmo. Então, para o Espiritismo, é possível sim, meus amigos e amigas,
ter prazer e felicidade na vida nesse sentido. Boa noite e muito obrigado pela atenção. Ricardo, você me emocionou. Tão atual, tão a ver com a vida da gente, com o momento que a gente está passando, e tão propício para um começo de ano, né? Semana passada o Cavour, hoje você. Eu acho que isso impulsiona, ajuda a gente a poder nos prepararmos para 2021 de um jeito positivo, né? Poder aprender com essa trajetória tão doidinha que a gente está vivendo, né? Parabéns. Eu lembrei de uma frase, Márcia, de uma música, que é uma frase muito linda, que é a arte de sorrir toda vez que o mundo diz que não. O mundo diz que não de vez em quando, né? E admiráveis são aqueles que conseguem continuar sorrindo e seguindo em frente. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Obrigada mesmo, Ricardo. Eu vou abrir para quem quiser conversar, fazer alguma pergunta, se inscreve pelo chat primeiro, tá? Ricardo, eu queria fazer uma provocaçãozinha aqui, enquanto alguém se decide a falar alguma coisa. Estava conversando com minha mãe essa semana e a gente fica fazendo uma retrospectiva da nossa vida, não só da nossa, mas das pessoas. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, parece que as coisas não evoluem para o melhor. Quando a gente é jovem, é criança, a gente tem aquelas expectativas, aquelas perspectivas de trabalho, de sucesso, de construção, de família. E aí as coisas vão acontecendo na vida da gente, e aí parece que não sei se você está entendendo o que eu parece que não é uma crescente, parece que a gente vai indo e vai caindo. Hoje a gente tem as famílias que não se reúnem mais, os filhos já não se reúnem mais como antes, tem coisas que a gente não consegue conquistar. Então, dá a impressão de que a felicidade não é possível, né? Fica com essa sensação de que, na verdade, não existe esse caminho da felicidade. Se você parar para olhar para você enquanto jovem, a gente tem aquelas expectativas, aquelas perspectivas, e aí quando você vê hoje com 60 anos, né, a gente com 50, 60, vê que nós não conseguimos aquilo que a gente sonhou, ou que a gente traçou. Alguns conseguem, mas a maioria não consegue. Como fazer essa relação disso com felicidade? Fica com a ideia, felicidade não é desse mundo, mas o que é felicidade? Então, a gente deveria tipificar assim, o que realmente a gente deve dar valor para se sentir feliz? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É uma boa pergunta, Sandra. Existem hoje várias correntes Existe uma discussão em filosofia isso, tem até um livro aqui do Luc Ferry, que fala exatamente sobre esse tema, né? Que é um filósofo francês contemporâneo. Vamos lá, então. Existem muitos livros de autoajuda, né, que trabalham uma ideia de que de felicidade absoluta, de sucesso absoluto né? De certa maneira, às vezes esses livros podem ajudar as pessoas, não estou aqui criticando o livro em si, né? Mas eu acho que precisa tomar cuidado com essa ideia dessa felicidade absoluta, de que nós vamos atingir essa plenitude, né? Agora, por um outro lado, né, porque essa plenitude realmente não é desse mundo, né? Se você for analisar, vou dar um exemplo. Esse aqui é bom, né? Que é maior felicidade do que o amor? Quando você está apaixonado, quando você está, né, vivenciando o afeto do amor, talvez não haja felicidade maior no mundo, né, do que vivenciar o amor, né? Só que, veja só, né, é sempre possível que o amor feneça por causa da morte do ser amado, né? Isso, ou porque o seu amado vai embora, né? Enfim, não existe nada tão pleno nesse mundo. Agora, dizer que não existe nada tão pleno nesse mundo não significa dizer que nós não temos momentos importantes de felicidade ou de alegria, seja o nome que seja, ou de contentamento interior. E não precisa ser grandioso, não, né? Quantas vezes eu vendo o seu coral, Sandra, né?
Eu tive um momento íntimo de felicidade grande, eu não sei nem explicar. Tanto é que eu muitas vezes elogiava o coral, porque aquele aquele momento me dava um sentimento. É lógico que depois você sai, você vai enfrentar a buzina do carro, você vai enfrentar o boleto para pagar, você tá isso. Mas existem momentos. Então eu acho, Sandra, eu não sei se respondo, né? Eu acho que talvez, né? Eu acho que essa ideia, né? Quando a gente é jovem, a gente acha, né? Eu quero tudo, né? Não é assim? Eu quero tudo, né? Eu vou conseguir. Tudo, mesmo os que conseguiram... e esse tudo, mesmo os que conseguiram tudo, não estão plenamente satisfeitos, absolutamente satisfeitos, porque a satisfação absoluta, pelo menos na minha ótica, é impossível, né? Agora, certamente, né? Há momentos que você pode ter felicidade, que você pode ter alegria, e não precisa ser grande coisa, não, né? Pode ser tomar um café com um amigo, uma conversa gostosa, escutar uma música. Eu acho que a chave, né? Hoje eu penso assim, sabe, Sandra? Eu acho que a chave é essa aí. Por exemplo, nesse momento da pandemia, eu percebi que alguns amigos ficaram bem selecionados comigo, né? De eu conversar, dialogar, entendeu? E é um prazer imenso, né? E aí você vê quando se estabelecem os elos realmente, né? Então, eu acho que... acho também que é natural na juventude, né? Você querer tudo, né? Mas é bom também ir se tornando mais sábio, né? No sentido de que você vai buscar e algumas coisas você vai conquistar, mas, sobretudo, eu acho que é o caminho que vale, né? Que o caminho que faz... não tem aquela história do caminhante, do caminho? Eu acredito muito naquilo, né? Eu acho que o mais importante é o caminho. Veja só, nós estamos aqui cerca de 30 pessoas, conversando uma conversa muito legal, muito sadia. Isso aqui é um momento de felicidade. É lógico que nós temos que valorizar, né? Eu posso não valorizar e achar que... Mas se eu souber olhar, né, eu acho que também tem muito a ver com o olhar que a gente dá para as coisas, né? Então, eu vejo por aí. Não sei se respondi, Sandra. Respondeu, ótimo. Obrigada. Antes de eu passar para quem está querendo falar, eu queria falar rapidamente o seguinte, gente. Para fazer perguntas objetivas, tá? A gente está pedindo para que sejam rápidas, que não sejam, né, uma coisa muito prolongada. Perguntas objetivas, tá bom, gente? Então, quem levantou a mão aqui no chat foi a Cíntia. Pode falar, Cíntia. Está sem som, Cíntia. Não estamos te ouvindo. Apesar de estar sem som mesmo, acho que o teu vídeo entrou sem som. Enquanto você tenta restabelecer, o Alexandre pode falar, Alexandre. Olá, pessoal. Boa noite a todos mais uma vez, bem rapidamente. É muito legal a palestra, gostei muito, achei bem leve, achei que a gente precisa também de um pouco de leveza, né? Eu gostaria de só falar um pouquinho, já que você sempre busca a musicalidade, coisas assim. Tem uma música do Roberto Carlos que tem uma frase, um verso que eu gosto muito, que é aquele: se o bem e o mal existe, você pode escolher, é preciso saber viver. Então, a gente, para viver bem, a gente às vezes tem que botar um pouco de filtro nas coisas ruins, né? E comemorar bastante as coisas boas. Talvez essa seja um pouco de sabedoria para viver bem. Eu gostei muito do que o Ricardo falou e acho que a gente está aqui nessa vida para buscar a felicidade possível. Parabéns, Ricardo. Eu não tenho pergunta, não, é só um depoimento. Um abraço a todos. Cíntia, já tem? Agora, deixa eu só dar um comentário para o Alexandre rapidinho. Alexandre, é engraçado, né, como a gente vai se conhecendo ao longo do tempo, e eu sei de uma outra música que você gosta muito, né? É aquela do... Aí me fugiu o nome do cantor. Ando devagar porque já tive pressa, né? Você curte muito essa música, se não me engano. Renato Teixeira, né? Você já fez... Renato Teixeira. É uma... Tocando em frente. Já vi você citando e eu acho ela linda também, né? E tem uma sabedoria incrível, é verdade. Daqui a pouco eu vou começar a cantar essas músicas todas aí, não começa não. Bem. Canta só, Cíntia. É bom demais. Então, primeiro eu achei interessante porque eu vivi a época da Poliana, né? Eu fui obrigada a ler a Poliana nas minhas aulas de gramática, acho que da 5ª série.
Tenho toda a coleção, até vou fazer minhas filhas, minhas netas já, né? As minhas filhas já passaram da fase de ler, porque minhas filhas já leram, mas eu acho que valeu muito para mim, para ver um outro lado da vida, não aquele lado muito egoísta. É cor-de-rosa, não era muito, mas era legal. Mas quanto à felicidade, Ricardo, eu vejo muito como uma questão dos valores que as pessoas escolhem hoje para a vida. As pessoas, elas valorizam algumas coisas, elas valorizam o sucesso, por exemplo. O sucesso é valorizado como o dinheiro, como a casa na praia, carro, avião, e não como ser feliz, entendeu? E ter uma vida longa e saudável, com a família toda reunida. Então, os valores são muito deturpados. E nós, não sei, a gente vê numa geração que é exatamente isso. É para trabalhar, construir, ter, né? A nossa geração é assim. E eu vejo muito hoje do pessoal mais novo aquela coisa de curtir. Até tem uns problemas assim na família que as pessoas não aceitam. Meu sobrinho, ele quer tocar violão, vivendo numa barraquinha, tudo bem, meio estranho, porque a gente um pouco tem receio, um pouco eu acho que ele está certo, mas ele tem uma vida pacata e tranquila, e ele não é bem aceito, nem pela família e nem pela sociedade, porque os valores não estão na questão de você ser feliz, é na questão de ter e não de ser. Isso. Concordo plenamente. Entendeu? Então, aí que eu acho que entra o fazer do limão um azedo e não uma limonada. Eu sou daquelas, vamos fazer uma limonada bem docinha do limão, porque a gente vive melhor. Concordo plenamente. Era só esse comentário que eu queria fazer. Essa distinção que você colocou, né, de que do ser e do ter é fundamental, né? O ter, né, falando de espiritismo, né, a posse do necessário, né, sem dúvida, né. Agora, a ideia dessa acumulação infinita, né, que você, né, dessa coisa material, né, realmente isso não traduz felicidade na vida prática das pessoas, não traduz, né. Também tem tristeza entre os muito ricos, né? A gente esquece disso, né? Também tem, né? Porque a felicidade é complexa, né? Eu acredito, né, no que o Espiritismo coloca de que, olha, um pouco mais de simplicidade, mais investimento no ser, né? Você expressou completamente, do que no ter, né? O ter, sim, não é desprezar a vida material, é lógico, você precisa comer, você precisa ter uma casa, mas, assim, realmente o investimento psicológico, emocional, né? Com o ter, absorve a vida de uma forma totalizante, não sobra nada. Não sobra nada. Um exemplo seria assim, o consumo excessivo, né? Isso. Eu tenho lembranças assim da minha infância, eu ganhava muito presente, mas eu tenho lembranças de coisas mais simples, do biscoitinho da casa da Oma, entendeu? Que era uma vizinha da minha avó, que ela colocava no pinheirinho para as crianças, da reunião, o cheiro das frutas. Eu não sei se as crianças de hoje terão essas memórias, entendeu? As coisas mais família, mais alegria, mais união, que é o que a Sandra diz, a gente não consegue reunir a família toda mais, né? Agora eu sou avó, já eu que reúno. A gente acha que não, sabe, Cíntia? A gente acha que não, mas na verdade, se você parar para pensar, as coisas mais simples, as coisas feitas com amor, ficam marcadas na gente, mesmo nas crianças de hoje, eu tenho certeza disso. Lá na frente eles vão lembrar exatamente dessas coisas, não vão lembrar dos bens materiais. A gente pensa que não, mas fica lá, incutido. Não, os meus filhos, por exemplo, eu tenho que ficar em casa fazendo peru todo ano, eu não aguento mais, ano que vem eu quero férias e nunca me dão férias, que é o peru da avó, a farofa da avó e assim por diante. São as pequenas memórias. Essas coisas são de alegria. Inclusive, o Rui Miguel colocou aqui para a gente essas coisas, falando sobre o grego, para o grego Aristóteles, ele coloca a felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia, praticando o bem. Isso foi do grego Aristóteles. Para Epicuro, a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. Pirro de Elis também acreditava que a felicidade acontecia através da tranquilidade. Então, são esses, né, Ricardo? Os filósofos aí sendo citados pelo nosso amigo Rui Miguel.
Muito bom. Tem várias... Existe uma discussão na filosofia da pode falar. felicidade, é verdade. Existe uma discussão na filosofia muito importante sobre a felicidade, né? E realmente o Aristóteles trabalhava a ideia do caminho do meio, né? É muito interessante essa reflexão na ética do Aristóteles. Bem bacana, vale a pena dar uma consultada. Beleza. Vários comentários aqui no chat, viu, Ricardo? Depois você pode ler aqui, tá? Agradecendo. E eu queria fazer um comentário. Gente, nunca me senti tão... Parabenizar pela palestra. Desculpe, esqueci, adorei. Palestra a primeira palestra do ano, para mim, foi ótima, tranquila, felicidade, alegria. Que bom. Beleza. Eu nunca me senti tão dentro do Centro Espírita Allan Kardec como hoje, Ricardo, porque nós estávamos na palestra ouvindo os fogos da Vila Belmiro, dos Santos, né? E aí eu me senti dentro do SEAC, gente, me senti lá dentro, foi uma emoção. E aí, ao mesmo tempo, a Nieves, lá da Espanha, que estava acompanhando aqui pelo Facebook, fez um comentário, porque como a Ivone explicou o que eram os fogos, ela, muito obrigada, porque eu já estava apreensiva, preocupada, porque parecia outra coisa, tiro. Ficou muito engraçado. Ela agradeceu por a Ivone ter esclarecido que eram fogos por causa do jogo e tal, né? Então, faltou cachorro latido, né, Sandra? Não faltou, a minha cachorro, faltou o nosso cachorro lá. Então, do Brasil, tá? Que quando escuta um barulho lá fora, já pensam que é coisa ruim aqui, a gente vem então na Espanha houve aquele monte de barulho, fogos, né? Podia ser qualquer coisa. Uma coisinha, Sandra, ele falou também do Epicuro. O Epicuro, ele falava do prazer. Não era um prazer da destemperança, né? Ele tinha uma determinada visão de prazer também, bastante interessante, né? Bastante interessante. Essa questão do hedonismo, né? Que a gente pode ter, que é a questão da busca do prazer, da felicidade a todo custo, esse ideal de felicidade, né, que você falou. Agora, gente, eu queria falar um negócio. Nós estamos em janeiro. Janeiro do ano passado, com certeza, a gente não ficaria com a euforia que nós ficaríamos hoje, podendo ir para o centro numa quarta-feira e todo mundo se juntar lá, né? Tem isso também, o que é ser feliz, né? Depende do contexto. Hoje, se a gente fizesse assim, se hoje todos nós pudéssemos estar no centro, olha, quarta-feira que vem nós vamos todo mundo poder estar no centro para assistir a palestra. Que felicidade maior do que essa? Né? Vai ser uma alegria, Vário. Gente, a gente estaria eufórico, né? Ia ser muito bom essa alegria. E em janeiro do ano passado, é gostoso, eu quero ir no centro, mas não seria como poder ir hoje, né? Então, a gente só dá valor quando a gente perde, né? Tem essa situação. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Acho que o Ricardo, queria pedir mais uma salva de palmas para o Ricardo aí. Muito obrigada. Você quer falar mais? Se quiser falar mais alguma coisa, Ricardo, para encerrar, fazer suas considerações finais, fique à vontade. Tchau, gente. Minha bateria acabando. Tchau, Alexandre. Tchau, Alexandre. Assim, eu acho que é importante essa reflexão, porque a ideia espírita, né, ela tem a ver com esses temas também, né? Às vezes as pessoas até de fora acham que o espiritismo é uma coisa assim, né? É a coisa do fantasma do outro mundo, só falar de morte, né? Não, o espiritismo é uma filosofia que tem uma estruturação lógica, que aborda em vários temas, inclusive do prazer e da felicidade, né? Inclusive. Isso aí. Da sabedoria perante a vida. É isso. Muito bom. Eu queria, então, para terminar, reforçar o grupo de estudos do Leon Denis, que a Luciana pediu para avisar que ele vai criar um grupo um grupo do WhatsApp, eu acho que é isso, né, Ricardo? Para quem vai fazer o curso. Eu não sei como é que ela quer fazer essa comunicação, mas se comunicar com ela pelo WhatsApp, que ela vai começar a criar o grupo. Porque, através desse grupo, vai ser passado os temas, né, os dias, o desenvolvimento do curso, tá? Uma outra coisa que eu acho que era legal colocar, Ricardo, sobre esse... Agora perdi, minha cachorrinha latiu aqui, eu perdi o foco. Eu senti falta do latido de cachorro no Então, não falta mais, o latido do cachorro está aqui. Então, é isso, essa questão de criar o grupo. Eu ia explicar sobre o aplicativo. A gente tem o aplicativo serviria para isso, só que como o aplicativo não abrange iOS, só Android, então ficou limitado, não dá para
fazer para todos. Não dá para a gente trabalhar, até vou conversar com o Ricardo, o outro Ricardo, do aplicativo, porque a gente não consegue atingir a todos por causa disso, né, dessa limitação, tá? Então vai ser criado o grupo WhatsApp, tá bom? Gente, a semana passada, não sei como vocês se sentiram, mas foi um momento de felicidade imensa. A gente tem encerrado com aquela mentalização, com a gente fazendo a nossa prece para os nossos amigos, a gente encerrou silenciosamente, né? Foi muito gostoso para mim, eu fiquei muito emocionada, porque eu estava bem afetada a semana passada, por questões familiares, por questão da Vilma, né, nossa amiga. Foi um momento de prece, um momento de elevação que foi muito gratificante para mim. Quero agradecer, e não sei como vocês sentiram, mas eu tenho certeza que foi bom para todo mundo, né, porque foi uma energia que passou entre todos nós, uma corrente. Hoje nós vamos passar uma música também, que vai encerrar, uma música que fala de beijo, fala do nosso dia a dia, e o que foi compartilhado essa semana, é uma coisa nova, tá? Eu achei bonito, são artistas conhecidos, eu gostaria de compartilhar também essa música. A live acho que vai encerrar antes, porque não sei como é que está essa questão de direito autoral nesse vídeo. Agradecemos muito aos nossos amigos que participaram pelo Facebook, você vê que até da Espanha hoje tivemos a presença da Neves e da Yolanda Clavijo também de cima. Agradecemos e nos despedimos. E aí vamos passar essa música, vamos encerrando silenciosamente, mas quem quiser depois continuar, a gente continua para conversar, tá bom? Muito boa noite a todos, até semana que vem, encontro com o Wilson Garcia. Vamos lá, Ritinha, pode passar a nossa música. Para tudo e presta atenção no que eu vou lhe dizer. A vida é tão rara e sonhando juntos podemos vencer. A gente vive lado a lado, está separado por um celular, mandando milhões de mensagens com tanta saudade de se encontrar. Tudo vai passar, é só acreditar. Então abrace quem tá sempre do seu lado. Aproveite esse momento que já já vai ser passado. A esperança é feito abraço apertado. Manda um beijo com carinho. Hoje mesmo, esse ano, que essa vida é um avião, passa voando. Para tudo e presta atenção, eu vou falar mais uma vez. Chegou a hora de recomeçar tudo que já se fez, sem nunca perder a esperança de ver todos juntos no mesmo olhar. Pra reconstruir o futuro, vencendo o presente que já vai passar. Vem recomeçar, é só acreditar. Então me abrace quem tá sempre ao seu lado. Aproveite esse momento que já já vai ser passado. A esperança é feito abraço apertado. Manda um beijo com carinho, hoje mesmo esse ano. Que essa vida é um avião e passa voando. Então abraça quem tá sempre do seu lado. Aproveite esse momento que já já vai ser passado. A esperança é feito abraço apertado. Manda um beijo com carinho, hoje mesmo esse ano. Essa vida é um avião e passa voando. Passa voando, voando, e passa voando.
Muito lindo, né? É muito lindo. Achei lindo demais a letra, a mensagem. Isso aí. Boa noite a todos. Tem que passa voando quando a gente vai ficando velho, viu? Quando a gente é novo, a gente acha que tem. Essa vida, achei muito legal. Essa vida é um avião e passa voando. Passa voando. Muito legal. É uma música positiva, né? Eu conversava muito com a minha avó, que tinha 80 anos, né? Ela era caiçara, fazia um peixe com banana, assim, que era uma delícia, sabe? E aí eu conversava, ela gostava muito, eu gostava de política, minha avó era voltada com a política, aquela coisa toda. E aí, vó, como é que é? Passa rápido a vida? Eu perguntava para ela, era novinho, né? Che, meu filho, passa muito rápido. Ela falava. Passa muito rápido. Passa rápido, sim, gente. A gente acha que não, mas passa muito rápido. Nossa. Quando você se dá conta de que você vai viver muito menos do que você já viveu, aí então a ficha cai, sabe? Muito menos? Muito menos? Bota menos nisso, Márcia. Mais 10, mais 15, né? Você fica pensando muito mais, né? É tão pouco que a gente tem mais para viver, né? O instantinho cai a ficha.